Continuando então, nós vamos ver eles. Então você vê como faz a anotação aí, se separa ou se faz do jeitinho que está colocado aqui. Tá? Então elas seguem os mesmos afirmativos de voz no feminino, a segunda pessoa aí do plural. Agora eles serão mortos e tal. Nós vamos ter o iekutelu. Iekutelu. Olha aqui. Observe que nós vimos aí o tekutelu, como nós apresentamos aí na questão do masculino. Na segunda pessoa, nós vamos ter o mesmo sufixo diferenciando o prefixo. Que na segunda pessoa do plural nós temos um tave, com daguesh shevá. Agora, nesta terceira pessoa do masculino plural, nós vamos ter como prefixo iot shevá. Aí segue kof com kibus, tet com daguesh e o shevá e o sufixo lamet com vav shuruk. Iekutelu, eles serão mortos. Tá? Então nós apresentamos aí, sempre lembrando que temos aqui a condição do verbo governar, mem shin lamet. Nessa condição aqui, se a gente colocar o governar, eles serão governados. Iemushelu, eles serão governados. Tá? Então, esses afirmativos, ele, nesta condição do Haketuvim, ele dispensa o pronome pessoal, uma vez que o pronome pessoal já está aqui embutido. Tá? Então, a gente estava devendo o ictol do verbo pual, anote isso aí e faça o acompanhamento com a tabela dos afirmativos que foi enviada e também as aulas passadas, né? Onde a gente vem trabalhando. Mais na frente, penso que mais um trimestre à frente, ou daqui a 2 trimestres, a gente vai voltar com os assuntos onde vai estar envolvido. Então, a partir desse ponto, desse trimestre onde nós estamos, para os outros, isso aqui vai ser retornado, trabalhado muito lá na aula de tradução também. Tá? Por isso é importante pegar bem legal isso aí. Temos agora um outro tronco verbal. Tá? Anote aí que é o refil. Tá? No material didático que vocês têm aí, tem aí os 7 troncos. E ali tem uma sequência, lá os 7 troncos. Né? Aquela sequência, se a gente trocar em algum momento aquela sequência, não há problema algum. Tá? Ali no nosso material tem uma sequência, mas de repente a gente coloca um na frente e outro depois, para uma questão didática, tá? Onde vai facilitar aí o entendimento. Então, vamos para o refil. Tá? O refil, deixa eu ver onde eu coloquei aqui o refil, que eu quero aproveitar enquanto eu estou procurando. Se eu coloquei refil aqui, senão a gente achei, está aqui o refil. Bom, o refil, ele tem uma característica.
Agora observe o seguinte, que a gente está vindo para o refil, tá? Trabalhamos o pual, é um outro tronco, é o refil, tá? É um outro tronco. O refil, ele tem uma característica. Assim como nós já apresentamos característica em alguns troncos verbais, inclusive o pual foi apresentado. Então veja só, re, ririk e o chevá. Então o que é que temos aqui? Um prefixo. Re, ririk e chevá. Então isso aqui é uma característica do refil. Tá? E eu tenho ele aqui, o refil. Ó, ririk. Eu tenho o P sem o daguejo, onde esse P fica F. Eu tenho um chevá, eu tenho um A com ririk, o iot e o lamet. Aí eu tenho aqui ri, F, fica um F mudo pela não leitura do chevá, que ele está na condição de mudo. Aí eu vou ter ri, a seguir eu tenho um Ein com ririk e iot e lamet. Então a leitura fica rifir. Esse é o tronco verbal que a gente vai passar ao observar agora. Tá? O refil, sua característica é esta aqui. Mas antes da gente observar aqui o refil, que eu tenho ele aqui e aqui, e a gente segue para cá. Bom, eu já tratei com vocês que nós temos a condição de verbos no infinitivo. Então é muito importante verificar esse ponto aqui de verbos no infinitivo, porque lembra quando nós trabalhamos lá na conversação lerol, onde eu disse que o lerol é um verbo no infinitivo que tem a ver com alimento, comida, onde nós colocamos ali Ra'am, Atá, Rotse, Lerol, Machu. Lembra quando nós fizemos essa pergunta? Repetindo, Ra'am, Atá, Ra'am, Atá. Ra'am tem a questão do reinterrogativo, pergunta. Atá, que fica por um acaso você, Rotse, quer, né? Aí entra o Lerol, comer, né? Aí nós apresentamos situações assim com o verbo no infinitivo. Então, o que é um verbo no infinitivo? É um verbo não conjugado. Mas o que vale para nós é exatamente a raiz do verbo. Eu tenho aqui, por exemplo, que nós vemos aí o catar e o machá, que eles não estão no infinitivo. Mas eu tenho aqui alguns, por isso que eu parei para a gente ver isso aqui, e aproveitar, por exemplo, o Iquitol do Pual e já trabalhar, sem problema algum, caso que você queira aí nos seus exercícios, né? Então observe isso aqui. É importante também colocar o seguinte, o hebraico ele trabalha muito significados, tá? A raiz verbais, a questão de palavras. Por exemplo, lechalem, eu tenho um verbo no infinitivo. Esse lamet com chevá fica esse prefixo do verbo, onde o verbo em si, nós vamos ter o shin, o lamet e o mem. Entendendo o seguinte,
Isso aqui é importante frisar. Sempre que nós temos uma palavra com mem sofite, não significa dizer que é assim do jeito que está apresentado. Vou já explicar isso aqui, que é muito importante para a gente saber disso. Tá? Mas de momento, Ani, Olê, Xote, Mitspaciflorá.